Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu poderia começar esse vídeo com qualquer outro versículo, porque o Senhor me toca de várias formas, já me tocou e me toca de várias formas, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Mas eu quis começar com esse versículo, em João 8, no versículo 32, porque esse é o versículo que mais me define em relação ao meu testemunho. Conhecer a verdade e a verdade libertará. Antes da minha vida cristã, eu não tinha o conhecimento da verdade. E eu não era livre, eu era totalmente presa, eu era totalmente prisioneira do pecado. E depois que eu conheci a verdade me libertou. Hoje eu posso dizer que eu sou livre no Senhor. Eu sou tão livre que eu tenho o direito de escolher entre os caminhos do Senhor e o pecado. Mas eu sou tão liberta que eu quero continuar aqui no caminho do Senhor. Assim, eu não tenho mais para onde voltar se não for os caminhos do Senhor. Sim, eu sou totalmente dependente do meu mestre. Hello, manas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Eu tenho vários vídeos para gravar aqui no canal. Esse é um vídeo que o Senhor ele vem me pedindo há muito tempo para me gravar. E por muitas circunstâncias eu venho adiando esse dia. E hoje chegou o dia, né, de gravar o vídeo assim do meu testemunho, a transformação que o Senhor ele fez na minha vida. Eu nunca me imaginei que eu estaria aqui de frente para uma câmera gravando um vídeo assim do meu testemunho, né, o que Deus fez na minha vida, o que Deus vem fazendo na minha vida. E Ele vem pedindo para me gravar esse vídeo. Eu não sei quem tá vendo esse vídeo, eu não sei quem vai ver, mas que esse vídeo ele possa chegar, alcançar pessoas que estão necessitando da palavra de Deus, que estão necessitando do amor, da misericórdia de Deus. Que através do meu testemunho vocês possam ver que o Senhor, Ele pode. Ele é o Deus que tudo pode e só Ele que pode mudar e transformar as nossas vidas, mais ninguém. Vamos lá começar do começo, né? Para que vocês possam entender o meu trajeto do início até aqui, até esse momento que eu tô aqui sentada gravando esse vídeo. Eu fui educada no cristianismo desde que eu cresci, que a religião que eu fui educada foi na igreja católica, né? Então, assim, desde pequena que eu escuto falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre a história de Cristo. Mas vamos dizer que eu sabia assim por cima e ainda não sabia as coisas direito. Tinha coisas que eram distorcidas na minha mente. Sim, teve um tempo da minha adolescência que eu comecei a congregar na igreja católica, eu ia, mas a gente sabe que a cabeça de adolescente é uma cabeça totalmente, né, a pessoa, nem o próprio adolescente se entende. E eu acabei querendo conhecer as coisas do mundo, né, os prazeres da carne. Aquela fase de você estar se descobrindo, né, querendo entender como funcionam as coisas. Eu deixei de ir. E eu acabei criando, assim, um ranço de religião. Foi de religião, não foi de Deus. Mas eu acabei tendo... Não era de Deus, não era. Eu fico pensando assim, eu não tinha ranço de Deus. Eu não tinha ranço de Jesus, eu tinha ranço de religião. Porque as religiões que eu via, elas agiam de uma forma que eu não concordava. E eu fui pro mundo assim, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa que eu tinha fé, eu conversava com Deus. Não da forma correta, mas eu orava, eu rezava, eu entregava meus pedidos, pedia perdão. Sempre, todos os dias eu falava com Deus. Mas chegou uma época da minha vida que eu esqueci totalmente de Deus. Eu posso dizer que eu perdi a minha fé. Eu procurava ter fé. E eu dizia, meu Deus, eu não tenho mais fé. Cadê a minha fé? Cadê aquela Anitta de alguns anos atrás que fechava os olhos e conseguia falar com Deus, falar com o Senhor e eu não conseguia. Foi um momento que foi do dia pra noite, mas foi assim uma coisa que eu fui perdendo a essência aos poucos. Foi uma época que eu tive ansiedade, tive índices de depressão. Não só isso, mas também a vida que eu levava. Eu levava uma vida totalmente profana, iníqua. E essas coisas, cada vez mais, elas foram me afastando de Deus. Eu queria saber de festa, de bebida, e ficar com pessoas, né? Cometendo o pecado ali direto. Eu tava assim praticamente
totalmente dominada pelo pecado, pelas coisas que eu fazia. Hoje eu consigo enxergar isso, né? Que a verdade me libertou. Hoje eu consigo enxergar que eu era totalmente revestida de pecado. Eu conheci meu esposo há 4 anos atrás, né? E a gente vivia essa vida de festa, a gente vivia no pecado porque a gente não era casado. Tava ali, sabe, vivendo aquela vida totalmente errada. E começou por ele. Depois, se ele quiser, ele conta o testemunho dele, mas Deus usou ele para que eu pudesse ser liberta, né? Eu sou resposta de oração. Meu esposo, ele orou muito para minha conversão. E ele disse que começou a vir um desejo no coração dele ir para a igreja. Ele foi educado na igreja católica, teve convivências com evangélicos, mas ele não era pessoa tão adepta de igreja nem de religião, não. Ele era que nem eu, ele era tipo assim, tinha um rancinho de religião. E Deus começou a agir nele, pra você ver que quando Deus quer, ele age na nossa vida, não tem pra onde a gente correr. Ele começou a despertar um desejo no coração do meu esposo, dele ir pra igreja. A gente passava em frente a uma igreja, uma igreja Lagoinha, que tinha numa casa, perto de uma casa onde a gente morava. E ele sempre dizia: Anitta, qualquer dia desse a gente vem pra essa igreja. Qualquer dia desse a gente vem pra essa igreja. E eu, tá. Só que não, né? No meu pensamento. E a gente acabou nunca indo pra essa igreja. Foi quando a gente veio morar em outra cidade. Ele disse que passava na igreja, mesmo a Lagoinha que tinha nessa cidade que a gente morava. Tem nessa cidade que a gente mora, que inclusive é a igreja que a gente congrega agora. E ele disse que um certo dia passou no ônibus, desceu, vinha do trabalho, desceu e foi para a igreja. E foi ali onde ele aceitou Jesus e tal. Nesse processo, ele já vinha falando nisso, né? Que a gente tinha que ler a Bíblia, que a gente tinha que falar com Deus. E eu já vinha num processo de falar com Deus. E sabe, eu procurava fé e eu não tinha. E ele impunha mesmo, vamos ler a Bíblia, e a gente começou a ler a Bíblia, mas mesmo assim eu continuava fazendo as minhas coisas erradas, né? Eu sempre tinha aquele sentimento de que eu não tinha valor, que para que eu tinha vindo para esse mundo, meu Deus, para que eu vim para esse mundo, eu não sirvo para nada, eu fiz isso, eu estudei, eu fiz aquilo, eu me especializei, eu fiz curso tal, e assim, a minha maior frustração é porque eu estava desempregada, eu estava morando de favor na casa dos outros e eu estava passando por um momento de estar louca mesmo, assim. Eu tava vendo a hora de sair gritando louca de tudo que eu tava passando, assim. Se eu for contar, é uma história muito longa. Eu tô assim, só resumindo para que vocês possam entender como é o agir de Deus na vida da pessoa, né? E que eu queria dizer assim, que o agir de Deus da vida da gente não é assim do dia pra noite. Posso até ser que Deus, quando Ele quer, Ele faz. Mas assim, no meu caso, foi um processo. Assim, a construção da minha intimidade com o Senhor, a construção da minha fé, assim, do meu conhecimento, é uma coisa que ainda está sendo construída, né? Até que Ele venha, vai continuar sendo construída. Mas eu quero dizer que assim, não foi do dia pra noite que virei crente e pronto. Glória a Deus, aleluia. Não foi assim. Foi tudo isso acontecendo. Eu querendo ter uma resposta de Deus, eu queria que Deus me respondesse, eu queria que Deus falasse comigo a qualquer custo, mas eu não queria seguir os seus caminhos, eu não queria seguir a sua palavra, porque eu tinha um preconceito dentro de mim. Preconceito mesmo, que não é preconceito, é antes do conceito. Eu tinha preconceito com igreja, com religião, pelo que eu via, sabe? Eu via qualquer pessoa falando aí na internet de religião tal, de coisa de Deus tal, e eu tomava aquilo pra mim como uma verdade absoluta. Eu nem procurava pesquisar se de fato aquilo era verdade ou não, se de fato aquilo estava acontecendo ou não, porque a gente sabe que internet, né, as pessoas falam o que quer, sem comprovação nenhuma. E eu tinha esse preconceito dentro de mim. Quando eu vi um crente, eu já me dava um ranço dentro de mim. De verdade, quando eu vi uma senhorinha do coque, eu já dizia, pronto, lá vem a crente. Mas eu percebendo hoje em dia, era um preconceito com a religião, não era um preconceito com Deus. Porque Deus, ele é totalmente diferente daquele conceito que algumas pessoas criaram. Enfim, e eu vivia dizendo, Deus, fala comigo,
me dá uma resposta e tal e tal. E teve um dia que meu esposo, ele chegou e ele disse assim: olha, Anitta, a partir de hoje eu vou seguir definitivamente os caminhos do Senhor. Vai ser assim, 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 assim. E se você não quiser seguir esses caminhos, a gente termina agora mesmo. Porque eu não vou querer viver com uma pessoa que não siga os caminhos do Senhor, que não caminhe junto comigo, que não tem o mesmo propósito do que eu. E naquele dia eu chorei muito, né? A gente discutiu, enfim, a gente teve um ADR bem pesado. Mas ali eu entendi que era Deus falando comigo. Era Deus dizendo que eu tinha que seguir os caminhos dele. Porque como é que eu queria que ele falasse comigo, que ele me desse uma resposta sobre o propósito dele, sobre a minha vida, se eu não seguisse os caminhos dele? Assim seria bom demais, né? Me dê a bênção, tchau, vou fazer o que eu quero. E não é assim que funciona. E eu disse que tá bom, eu ia, só que não foi do dia pra noite, como eu falei. Foi todo um processo. E foi quando eu morava na casa dos pais do meu esposo. E foi quando eu tomei a decisão de ir voltar pra casa dos meus pais. Eu disse: olha, você fica na casa dos seus pais, porque eu e ele, a gente... Não, eu tava desempregada e ele tava trabalhando. Eu disse: olha, fica aí na casa dos seus pais, com o seu emprego, que eu vou pra casa dos meus pais. E você daqui e eu de lá, a gente vai se esforçar pra... a gente ter o nosso canto, né? A gente voltar a morar só nós dois juntos, porque eu tava muito doente mentalmente, muito doente mentalmente, que eu não sabia nem mais o que fazer. Eu tava ao ponto de enlouquecer, eu tava cheia de mancha roxa, eu só sabia chorar, eu não queria comer, enfim, eu tava muito abalada mentalmente. E eu precisava sair daquela situação pelo meu bem, o bem da minha saúde. Ele disse: tudo bem, vá, né? A gente não sabe quando a gente vai voltar a morar junto, mas quando eu puder eu vou lhe ver. Eu levei o cachorro, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe, né, que eu levei Ragnar junto comigo, nosso filhinho, nosso cachorro. E mesmo assim... Deus tinha falado comigo, né? Eu não tinha entendido ainda que tinha sido Deus que tinha falado comigo, que ele tinha usado meu esposo para falar comigo. Mesmo assim, eu continuei fazendo coisas erradas, né? Eu tava focada em passar em um concurso, eu tava estudando, e mesmo assim eu continuei fazendo coisas erradas e achando que aquilo ali não tava tudo bem. Por quê? Porque eu ainda não tinha o conhecimento da palavra, né? Eu só aprendi o que eu via nos cultos, né? Porque de vez em quando eu ia pros cultos no domingo com meu esposo. E depois que eu fui pra Pitangui, parei, né? Ele só dizendo: Anitta, procure uma igreja, né? Não deixe de ficar sem ir pra igreja, porque é extremamente importante você congregar. Você acha que, não, as pessoas têm preconceito com igreja, mas a própria palavra diz que a gente tem que congregar. A igreja, ela é um corpo e você é um membro do corpo. Então, se esse membro aqui, ele se desmembra do corpo, ele vai apodrecer, ele não vai ser nutrido pelas correntes sanguíneas, porque ele não vai estar colado. Então é por isso que é importante você congregar, você fazer parte de uma igreja. Então, o conselho que eu digo é: você procure a igreja mais perto da Bíblia, porque essa aqui é o nosso manual de prática e fé. É isso aqui que vai nos ensinar tudo, gente. A Bíblia nos ensina absolutamente tudo que a gente precisa fazer para viver. Tudo que a gente precisa fazer para seguir a Cristo, para viver que nem Cristo. E não é um bicho de 7 cabeças, é a coisa mais simples e mais edificante do mundo. Assim, é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer, seguir esse manual aqui. Aí eu comecei a frequentar a academia lá na cidade dos meus pais, né? E eu conheci uma amada, né? Que é minha amada, minha amadinha. Eu já tinha ido na casa dela, minha irmã tinha me levado na casa dela pro aniversário do filho dela. Eu fui assim de penetra, mas pra você ver como é o agir de Deus na vida da gente, né? Pra você ver, né, aqui no decorrer do que eu tô falando, que Deus... ele vai levantando as pessoas, movendo pessoas, colocando pessoas na nossa vida pra, né, agir. Pra você ver que Deus, ele nos usa, ele usa as pessoas, né, pra nos edificar, pra nossa conversão, né. Às vezes a gente acha que as coisas de Deus é uma coisa mística, é uma coisa assim
Mas não, é nas coisas simples, nas coisas inesperadas que ele vai agindo na nossa vida. E ele usou essa pessoa já me conhecia, mas eu não tinha intimidade com ela. E minha irmã me levou no aniversário do filho dela, eu fui de penetra, né? E lá tava o pastor e sua esposa, e eles fizeram uma oração lá e tal. E eu perguntei à minha irmã, ela é de qual igreja? Aí minha irmã foi e disse, é daquela igreja ali, que tem ali, uma igreja que, na cidade dos meus pais, que é a PIB, Primeira Igreja Batista, que chama. E eu comecei a ir pra academia, e ela tava todas as manhãs lá na academia, e eu falei com ela, eu disse, ei, tu congrega lá naquela igreja, né? Ela disse, é. Aí eu disse, qual é o dia que tem culto? Hoje vai ter culto. Vamos, eu disse, vamos, eu passo na sua casa pra gente ir. E até ela me disse que achou que eu não iria, né, porque as pessoas, querendo ou não, a gente julga, né, e assim, ela sabia o tipo de pessoa que eu era, o tipo de vida que eu levava. E ela, por ser humana, né, por ser falha como todos nós, ela duvidou da minha ida. Mas como meu esposo, ele já vinha falando e Deus já vinha agindo na minha vida, né? Assim, não foi assim uma coisa por acaso, Deus já vinha agindo na minha vida. E eu comecei a ir. E ali Deus, ele começou a agir na minha vida. É por isso que eu digo a importância de uma congregação. Você dizer, ai, mas eu tenho Deus na minha vida, eu leio a Bíblia. Não, gente, a gente precisa de pessoas, a gente precisa dos nossos irmãos, né, para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender com os erros e com os acertos das pessoas. A gente não consegue viver essa vida sozinho, entendeu? Primeiramente, a gente não consegue viver sem Deus, e segundamente, a gente não consegue viver sozinho sem o apoio, a ajuda, o conselho, a palavra de outras pessoas. E ali eu comecei a ir, mas mesmo assim eu saía, eu ainda bebia, né? Mas é como eu disse, é um processo. É um processo, não é do dia pra noite. Não é todo um processo. A gente acha que é porque eu não vou pra igreja porque eu erro, né? Mas Deus, ele quer consertar os nossos erros. Deus, se você ler a palavra, você vê que a única pessoa que é perfeita, que é perfeita aqui na Bíblia é Jesus e Deus. Apenas. Porque todos os personagens da Bíblia, todas as pessoas que Deus moveu, que Deus levantou na Bíblia, são pessoas falhas, são pessoas errôneas, são pessoas pecadoras, mas Deus age na vida delas, Deus transforma a vida delas. Entendeu? Então não fique pensando que porque você errou ou porque você erra que você não é digno de ir para a igreja. Não, você é digno sim para a igreja, porque o maior desejo de Deus é perdoar os nossos pecados, é que nós confessamos o nosso pecado a Ele. E o melhor canto para você fazer isso é numa igreja, porque lá é que você confessa a sua fé publicamente. Você possa confessar sua fé, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador em qualquer local que esteja muita gente, que é em público. Mas a igreja é assim, é o lugar mais propício, né? Porque ali vai ter um pastor para instruir, vai ter um missionário, vai ter pessoas que estão ali à frente, que estão trabalhando na obra para que isso aconteça. E eu comecei a ir, né? E mesmo assim, eu ainda saí, eu ainda bebia, né? Como eu disse. E teve uma hora que o Espírito Santo, ele me constrangeu, né? Eu cheguei lá, né? Eu tinha saído no final de semana, tinha bebido e tal. Aí eu cheguei e algo começou a me constranger. E eu comecei a pensar, será que eles sabem que eu tô indo para a igreja? Será que eles vão me chamar para conversar? Será que eles vão puxar minha orelha? E aquilo me incomodou tanto, me constrangeu de uma forma que eu disse, não, eu não vou mais não. Eu não vou mais não. A partir de hoje, eu não vou mais sair, eu não vou mais pra festa, eu não vou mais beber, né? Eu não vou mais fazer as coisas que eu fazia, porque
Deus me incomodou, ele tava assim agindo em mim e eu sem entender, e ele me usando, agindo em mim, sabe? E as coisas acontecendo, assim, é como se fosse um filme, sabe? Assim, se fosse pra ser um filme. Chega, eu fico assim tão aliviada, assim, emocionada, na verdade. E mesmo assim, né, os amigos me chamando pra beber, porque assim, o meio que eu vivia são pessoas que saem pra festa, são pessoas que bebem, que tal. Não tô julgando eles, né, porque eu ainda continuo amando eles, eu oro por eles, né, mas eu tô falando aqui de mim, é sobre o meu testemunho. Eu não tô aqui julgando ninguém, nem dizendo que fulano tá errado ou ciclano tá errado. Não, eu tô falando de mim. Estou falando dos meus pecados, dos meus erros, do meu testemunho, da transformação que Deus fez na minha vida. Para deixar bem claro aqui, para depois não dizerem que depois que eu virei crente eu quero condenar todo mundo. Não, só quem pode condenar é Deus. Eu não tenho o direito de condenar ninguém, porque na própria palavra, não julgueis para que não seja julgado da mesma forma. Então eu não estou aqui para isso. A minha amiga, ela dizia: então você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu dizia: já, no meu coração eu já aceitei Jesus. E ela: não, você tem que confessar isso publicamente e tal. E eu não, assim, porque por eu ter sido criada na igreja católica, eu escutei muitos meus pais dizendo isso, que a gente não precisava falar publicamente, né, a nossa confissão de fé, mas a palavra ela também fala isso, né, que a gente tem que confessar publicamente a nossa fé, aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E Deus, ele sempre vinha agindo, movendo nos cultos. E quando o pastor falava, eu ficava resistindo. A gente sabe, que já foi para uma igreja evangélica, sabe a resistência que a gente tem, aquele preconceito de chegar e ir lá para frente e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Mas como eu já vinha, né? Como Deus ele já vinha num processo comigo, teve um dia que o pastor ele falou e minha amiga disse: se você quiser eu vou lá na frente com você, se você tiver com medo de ir sozinho, eu posso levar você até lá. E eu fui, né, e foi ali onde eu confessei publicamente, né, que Jesus era o meu único e suficiente Salvador. As pessoas se alegraram, né, diz que quando a gente aceita Jesus, a festa no céu, né, e naquele dia tenho certeza que teve uma festa muito grande no céu. O Senhor, ele se alegrou, ele ficou feliz em me ver aceitar ele. E ali eu comecei, né, assim, eu digo que ali de fato eu comecei a congregar e com o passar dos dias, das programações da igreja, eu só tinha mais desejo de ir, eu só tinha mais desejo de conhecer a palavra e eu comecei a entender, né, eu entendi a importância de um devocional, a importância de um culto, a importância de uma oração. E tipo assim, aquilo ali só foi me dando mais sede, mais fome, sabe? A Bíblia, assim, era uma fonte inesgotável que eu queria ler, aprender. E Deus falava comigo e eu falava com Deus. Porque se você quer que Deus fale com você, se você quer ouvir a voz de Deus, Deus fala comigo. Eu vou para o culto para Deus falar comigo, para Deus usar o pastor e o pastor dizer: fulano de tal, Deus quer isso de você. Não, não é assim. Não vai ser sempre assim que Deus vai falar com você. Pode até ser que no culto, numa oração, ele use alguém para falar com você. Deus use alguém para falar com você. Mas se você quer se você quer que Deus fale com você todos os dias, lhe dê uma resposta todos os dias. Tá aqui, ó. A Bíblia. Deus fala com você todos os dias através da Bíblia. E pra mim foi só aumentando aquele desejo. Eu não perdia por nada. Eu não perdia por nada nenhuma programação da igreja. Como até hoje eu não perco, né? Mas quando eu tava lá na cidade dos meus pais, eu não perdia por nada. Aí foi quando eu comecei a estudar para ser batizado, né, para o batismo das águas, né, que também é uma das ordenanças de Jesus, que é se batizar e participar da Santa Ceia. Eu comecei, né, e nesse processo de estudo eu fui continuando participando das programações da igreja, e aquilo ali foi só me edificando, como só me edifica até hoje.
assim, é uma fonte inesgotável. A busca por Deus, a busca por Jesus, assim, a adoração a Ele é uma coisa que não tem fim, sabe? É uma coisa que você, todos os dias, você deseja mais, você quer mais, sabe? Assim, é maravilhoso. Só pra concluir, eu quero falar assim, no início eu comecei a falar, eu me questionava muito a Deus, porque eu não sabia o meu propósito, né? Que eu dizia assim, Deus, eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz curso, eu sei maquiar, eu sou bem como digital influencer, mas nada tá dando certo pra mim. Por quê, Deus? Por quê? Por quê? Porque Deus me abençoa com a porta de emprego, me abençoa com minhas redes sociais. Eu pedia muito, muito isso. Eu participei de um grupo terapêutico lá na igreja, na PIB. E no último encontro, para resumir, no último encontro a psicóloga, que é a esposa do pastor, ela fez uma pergunta que me deu um estralo, assim. Ela disse assim, a gente sempre pede a Deus, Deus me dá isso, Deus abençoa com aquilo. Mas ela perguntou assim, você já se perguntou a Deus o que Ele quer de você? E eu fiquei, é verdade, eu nunca perguntei a Deus o que Ele queria de mim. Eu tô aqui caminhando, eu aceitei, eu me arrependi dos meus pecados, né? Eu não pratico os mesmos erros de antes que eu fazia, mas isso não significa que eu não seja pecadora ainda, gente. Eu sou pecadora. Eu nasci do pecado, eu peco todos os dias eu nego ao Senhor, eu traio Ele, todos os dias eu sou Judas, todos os dias eu sou Pedro, não sou eu, mas como todo mundo, todos os dias eu peço perdão a Ele, mas eu tô me referindo às coisas que eu fazia antes, né? E enquanto isso, acho que fazia 1 ou 2 semanas para o dia do meu batismo, né? E todos os dias eu comecei a colocar o joelho no chão e perguntar, Deus, o que tu queres de mim, Senhor? Pai, o que tu queres de mim, Pai? Fala comigo. E Deus falou grandemente ao meu coração o que Ele queria de mim. Veio muito forte, muito forte mesmo, assim, ao meu coração, as minhas redes sociais. Mesmo assim, Deus tendo falado ao meu coração, tocado muito forte no meu coração, que Ele queria que eu continuasse com minhas redes sociais, porque eu sempre tinha dúvida, né, assim, eu luto tanto com minhas redes sociais, faz 5 anos, acho que 5 ou mais de 5 anos que eu tenho esse canal no YouTube, que eu luto pela monetização, que eu tenho o meu Instagram, que eu dou conteúdo de maquiagem e que as pessoas não me valorizam pela minha quantidade de seguidores, que eu duvidei quando Deus tocou no meu coração, que Ele disse assim, continue com suas redes sociais. E eu disse, não, o meu coração tá me enganando, porque o nosso coração é enganoso. Quem diz que a gente tem que seguir o nosso coração, siga não, porque o nosso coração é enganoso, nossa alma nos engana. Eu disse, mesmo Ele ter falado, eu fiquei com essa dúvida. E eu tava muito ansiosa pro meu batismo, muito ansiosa. Meu batismo ia ser num dia, aí o pastor chegou dizendo que precisava ser adiado, porque o local que a gente ia usar a piscina para realizar o batismo ia estar ocupado, ia ser só no outro final de semana. E eu fiquei triste, né? Eu disse, poxa, eu tô tão ansiosa, eu quero tanto que chegue esse dia. Mas como eu vim falando no decorrer desse vídeo aqui, né, todo o decorrer desse vídeo, que Deus, Ele age com perfeição, Ele usa pessoas, Ele levanta as pessoas. E o dia do meu batismo, assim, foi um dia assim, único, mágico, que vai ficar na minha memória para sempre. Toda pessoa que se batisma passa por um dia, assim, um momento incrível. E finalmente chegou o dia do meu batismo, né? Eu já acordei, né, me preparando, orando, entregando a Deus o momento. E quando eu tava no caminho, eu fui sozinha, né, assim, minha família, por ser católica, ninguém quis ir, meu pai até ia, mas ficou enfermo. Eu tava me preparando, porque aquele momento era um momento meu. Eu não queria ficar triste porque minha família não ia participar, e Deus falou no meu coração, Ele disse, sua família já está lá. Não se preocupe com isso. E no caminho eu fui pensando, assim, falando com Deus, uma frustração que eu tenho, que é assim,
me sentir inferior em certas situações, quando eu tô perto de algumas pessoas. Ai, fulano de tal é isso, fulano de tal tem aquilo, fulano de tal conhece aquilo. E eu meio que me sinto pequenininha perto dessas pessoas, como se eu não tivesse valor. Ao fazer terapia, eu descobri que é coisas de infância, né, que o nosso subconsciente, ele fica com aquilo, né, não é uma coisa que é porque, eu sofri isso e eu tenho esse trauma. Não, é o nosso subconsciente mesmo, e eu tenho muito esse problema de que eu não sirvo pra nada, eu não tenho valor. Né, mas hoje em dia eu sei que não é assim. Hoje em dia Deus já me libertou disso. Eu sei que pra Ele eu tenho valor e só isso me basta. Mas eu vinha pensando isso no caminho, né? Do caminho lá de casa até o local do batismo, que eu me sentia tão pequena. Eu me sentia assim tão, sabe, tão inferior perto de algumas pessoas. E me veio uma palavra que a mulher do pastor lá tinha ministrado lá na igreja uma vez, que foi sobre Gideão, que Deus escolheu ele para derrotar um exército todo, né? Ele era apenas um trabalhador e Deus foi até ele, né? E disse: você é o escolhido. E ele dizia: eu não sou nada. E ele disse: não, mas eu vou lhe usar. Eu vou lhe usar. E eu, do nada, aquilo ali tocou no meu coração, sabe? E eu fui. Aí quando a gente tava lá, né, no momento do batismo, chegou um casal que eles tinham congregado na PIB. Agora eles moram nos Estados Unidos e todos os anos eles vêm aqui pro Brasil, né? Eles são missionários. E foi no momento que a gente tinha que dar o nosso testemunho, o pastor pediu para ela orar por nós, né? E ela disse assim, antes de orar, eu quero falar algo que Deus, ele tem tocado no meu coração. Eu ia falar só no final, mas Deus está pedindo para me falar agora. E é com a Anitta. E quando ela disse assim, é com a Anitta, eu já sabia o que era. Porque Deus, ele já vinha falando no meu coração, né? Ele já tinha dito a resposta e eu estava duvidando. E ele usou ela para me dar a resposta. Ela disse que pediu para orar nos meus pés e que o Senhor estava falando no coração dela que quando eu colocasse as plantas nos meus pés, eu ia salvar muitas vidas, eu ia resgatar muitas almas para o Senhor, que eu poderia alcançar muita gente, que eu poderia alcançar muita gente sem nem mesmo sair de casa. Em lágrimas, ela orou por mim. E ali Deus ele me confirmou. Ali ele me confirmou aquela dúvida, né? Aquela religiosidade que a gente tem. Que quando Deus ele fala ao nosso coração, a gente que quer que caia uma pena do anjo confirmando o propósito dele, o que ele queria de mim. Era isso. Eu alcançasse pessoas, que eu resgatasse almas para ele, aonde eu chegasse e através das minhas redes sociais. E assim, esse aqui não é o meu primeiro e último testemunho. Deus ele vem fazendo grandes coisas na minha vida, no meu casamento, e ele tá me colocando em lugares para que possa se cumprir essa promessa que ele fez para mim. Talvez você que me acompanhe, não sei se você que tá assistindo esse vídeo é uma pessoa que me acompanha lá no Instagram, mas talvez você esteja se questionando por que eu tô fazendo isso, por que eu tô em tal situação. Mas eu quero dizer que é tudo o agir de Deus e que eu digo a ele todos os dias: Pai, eis-me aqui, me usa. Antes de gravar esse vídeo, eu orei, eu disse: Pai, me usa, derrama teu espírito sobre mim, me usa, eu sou tua ferramenta, eu sou teu instrumento, Pai, é tudo por ti e para ti. Eu tô ainda engatinhando nesse propósito que Deus tem preparado para mim. Esse propósito, essa resposta que Deus me deu, ele não me deu a resposta hoje, no outro dia eu já tava, uau, não é assim, é porque é todo um processo, é como eu falei desde o início do vídeo. É todo um processo, é uma evolução, é um passo, um degrau de cada vez, até que a gente chegue à salvação, até que ele venha. E eu ainda quero sentar aqui, abrir a câmera e testemunhar muitas coisas que o Senhor ele vem fazendo na minha vida. Que através de mim ele possa resgatar a alma. É como eu tô dizendo aqui, que ele cresça e eu diminua. É tudo por ele e para ele. Eu tô gravando esse vídeo
para deixar registrado o meu testemunho, assim, a forma bem resumida, porque eu queria fazer tudo bem detalhadozinho, porque na minha cabeça, assim, sabe, muita coisa, mas aqui eu quis falar de uma forma resumida, mas que desse para vocês entenderem o que Deus ele fez na minha vida. Voltando para o que eu disse no início, eu nunca imaginaria estar sentada aqui e estar falando de Deus, né? Falando que Deus me transformou, que Deus mudou minha vida. Gente, quem era eu? Minha vida que eu levava, os pensamentos que eu levava, os princípios que eu levava. E eu bati o pé dizendo que eu não ia para igreja nenhuma, porque os princípios da igreja, sendo que eu não conhecia nada da igreja. Eu não conhecia nada da Bíblia e eu falava com autoridade que eu não tinha. Aí Deus pegou e disse: mas você é minha escolhida, você é minha escolhida. Eu tenho um propósito para sua vida. Eu vou transformar a sua vida e através da sua vida eu vou transformar outras vidas. Assim como através de outras vidas a minha vida foi transformada, eu creio e eu tenho esse desejo que Deus me use para que através da minha vida, vidas sejam transformadas, mas transformadas no Senhor. Sabe, que pessoas possam entender a glória de Deus, entender o amor de Deus, entender a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, porque Deus é tudo isso. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é bondade, mas também Ele é justiça. Deus, Ele é justo e a sua justiça, ela é linda, ela é perfeita. Se eu for começar a falar aqui, eu vou querer entrar em vários assuntos, mas é sobre isso que eu queria falar, né? Da transformação que Deus fez e vem fazendo na minha vida, porque não parou por aqui, né? E eu não quero que pare por aqui, eu não quero me contentar só com isso. Eu quero buscar mais o Senhor, eu quero adorar mais o Senhor, eu quero amar mais o Senhor, sabe? Viver a glória de Deus, viver na presença de Deus é algo assim que você explode dentro de você, que você quer gritar pro mundo e dizer assim para todo mundo que Deus é maravilhoso, que Ele é perfeito, que Ele é o seu único e suficiente Salvador e que você precisa voltar para Jesus e que você precisa aceitar Jesus, porque Ele nos prometeu a vida eterna, Ele nos prometeu uma nova Jerusalém e Ele tem um plano perfeito para sua vida, Ele lhe deseja, Ele quer lhe usar, Ele quer levantar pessoas através de você, Ele quer transformar a vida de pessoas através da sua vida. Não é só a mim, eu não fui a única escolhida dele. Você também é o escolhido de Deus. Pode ter certeza que se você procurar o Senhor, se você dizer: Pai, eis-me aqui, age em mim, me transforma, Ele vai lhe mostrar o propósito que Ele tem para sua vida. E vai ser o melhor propósito do mundo. A gente fica procurando aprovação nas pessoas. O ser humano só vai decepcionar a gente. Se a gente buscar aprovação só no ser humano e esquecer de Deus, a gente só vai se decepcionar. A gente só vai quebrar a cara. A gente fica procurando propósitos em emprego, em faculdade, em concurso e nisso. Mas o verdadeiro propósito é o Senhor. Ele vai lhe mostrar o caminho certo para você. Ele vai lhe mostrar o que é melhor para você, o que é bom para você, o que é certo para você. Aí a gente fica evitando, a gente fica negando o Senhor. A gente nega o Senhor mais do que Pedro negou. Pedro negou 3 vezes. E a gente... Quantas vezes a gente não nega o Senhor? Eu falo porque eu também, todos os dias, a gente peca, mas a gente tá ali, ó, se prostrando ao Senhor, pedindo perdão, porque Ele é misericordioso. Ele não ama o seu pecado. Ele não ama. As pessoas costumam dizer que Deus me aceita do jeito que eu sou. Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Não. Deus, Ele lhe recebe como você é. Mas a partir do momento que Ele lhe recebe, Ele lhe molda todinho. Ele quebra você todinho para reconstruir uma nova pessoa. E eu digo hoje com toda a convicção, com toda a certeza, que não era nada do que aquilo que eu pensava. Não era nada, assim. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter me colocado no canto certo. Sabe? Porque a gente sabe que
Existem pessoas, falsos profetas, né? Vamos dizer assim, existem falsos profetas que querem lhe enganar, né? Mas é por isso que eu digo, ó, a palavra. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Que siga a Bíblia, que siga tudo que tem na Bíblia. Que não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que siga reto na palavra do Senhor. E eu vou finalizar aqui porque senão eu vou falar muito, né? Eu quero mais vezes testemunhar aqui dos feitos do Senhor na minha vida, na vida do meu casamento, sabe? E eu quero voltar com esse canal, né? Eu tô pensando ainda como vai ser, mas eu sei que vocês que estão aqui, que estão chegando aqui, que já estão aqui, já estão inscritos, vocês gostam muito de vlog. E eu quero muito, eu quero continuar com os meus conteúdos de beleza, mas eu também quero, então eu quero continuar com tudo que eu fazia aqui, enfim. Se inscreve no canal, deixa o like, manda esse vídeo pra alguém que acha que tá errado, que tem tanto pecado que Deus não vai aceitar ele. Assim, como eu disse, eu ainda quero voltar aqui, eu ainda quero falar mais sobre meus testemunhos. E eu era totalmente errada. Eu era totalmente errada. Tudo que eu fazia era errado. Eu não merecia, eu não mereço ser uma escolhida de Deus por tantos pecados, mas Deus, ele é tão misericordioso que ele me escolheu, que ele disse é você. E ele também já lhe escolheu. Ele já lhe escolheu. Basta você aceitar e dizer, pai, eu estou aqui. Me usa, não tenha medo. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar. Porque Deus, ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle sobre tudo. Então ele não vai deixar você desamparado. Ele nunca vai lhe desamparar. Só aceite o Senhor, só vá. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? E é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau.